Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Estamos aqui para mais um estudo nesse maravilhoso livro de Provérbios, que tem sido para mim um verdadeiro bálsamo, um tônico no meio dessa pandemia tão desenfreada que nós estamos experimentando nesses dias. Eu convido você para abrir o livro de Provérbios no capítulo 24, que é o capítulo que nós estamos estudando. Já vimos uma lição sobre a inveja. Eu quero ver mais duas lições para nós passarmos adiante para o capítulo 25. É uma lição relacionada com a nobre virtude da solidariedade, e a outra lição está relacionada com o pecado odioso da vingança, que são duas coisas que devem estar sempre diante dos nossos olhos, e precisamos exercitar o nosso coração para perseguirmos essa virtude da solidariedade e termos o nosso coração guardado também daqueles sentimentos relacionados com o terrível espírito vingativo, que é condenado em toda a Escritura. E peço que você preste atenção na leitura e identifique os ditados que estão relacionados com essas duas lições que nós vamos comentar nessa manhã. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira.
Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína que virá naqueles dois, quem a conhecerá? São também estes provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de conhecimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, a primeira lição sobre a solidariedade, ela está no 21º ditado que se acha nesse capítulo, que vai do verso 10 até o verso 12. E a lição é a seguinte: uma das mais nobres virtudes da piedade é ser solidário com o próximo em apuros. No verso 10 você percebe aí o escritor dizendo: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E é possível que alguém interprete aqui que o dia da angústia seja alguma tribulação pessoal, mas não é. O dia da angústia aqui é uma indicação a respeito do sofrimento alheio. É para essa direção que o ditado está apontando. E naquele contexto antigo, tanto quanto nos dias de hoje, não era fácil demonstrar apoio a pessoas que estavam sendo objetivamente injustiçadas ou condenadas à morte através de um processo falsamente legal. Além do risco envolvido nessa exposição solidária, porque é claro que as autoridades estavam envolvidas nesse tipo de condenação, e como é que você vai ser solidário com alguém que está sendo condenado pelas autoridades, ainda que injustamente, sem se expor? E não é fácil assumir uma posição dessa natureza. O risco, portanto, envolvido nessa solidariedade para com aqueles que estão sendo injustiçados não é uma coisa fácil de ser encarada. Mas há também a própria covardia inerente à natureza humana decaída, que muitas vezes prefere a omissão ou a falsa neutralidade do que se envolver ou mesmo dar a sua opinião contrária a um crime que está sendo perpetrado
né, ainda que pelas autoridades constituídas, muitas vezes um crime cometido de forma pública. Não é fácil se colocar na posição contrária. Talvez você possa estar pensando, mas será que na Bíblia nós temos alguma ilustração disso? E eu posso responder que sim. Ainda bem que na Bíblia nós temos belíssimas ilustrações dessa questão que está sendo passada aqui como uma das mais preciosas lições da vida piedosa. E a melhor ilustração relacionada com essa coragem que muitas vezes deve ser demonstrada diante das injustiças que são cometidas nesse mundo pecador, no meio de uma sociedade corrompida, se acha essa ilustração, cronologicamente falando, muitos anos depois da edição desse ditado inspirado no livro de Provérbios. Já na monarquia avançada, depois da divisão do reino, você vai ter, em dias sombrios no Reino do Norte, uma belíssima ilustração do que é assumir uma posição corajosa diante de uma injustiça que está sendo cometida pelas autoridades da época. E eu coloquei isso, talvez vocês estejam, mas que ilustração é essa? Eu vou fazer na forma de uma pergunta. Quem ousaria se posicionar a favor de Nabote quando a sua vinha estava sendo brutalmente saqueada por Acabe e Jezabel? Uma história que você tem lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Talvez diga, olha, ninguém tem coragem, ou teria coragem, de se colocar contra toda aquela situação terrivelmente ímpia de Acabe e Jezabel sequestrando a vinha daquele nobre e piedoso servo de Deus chamado Nabote. Mas eis que aparece o corajoso profeta Elias para denunciar Acabe sem retoques, sem meias palavras, sem faltar com a verdade. Mas ainda bem que não apenas ele, mas as Escrituras nos informam que havia, naquele contexto de apostasia, no meio daquelas 10 tribos nortistas, o chamado Reino do Norte ou Israel, a Escritura nos diz que havia 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. E essa é uma notícia muito esperançosa, porque ao longo da história nós podemos ver que essa é uma marca distintiva da providência divina. Ele sempre reserva o seu remanescente fiel para que possa ser testemunha da sua graça e também da sua justiça diante de um mundo naturalmente injusto por causa do pecado que domina a sociedade sem Deus. Mas talvez você possa imaginar, bem, mas todos aqueles que são servos de Deus e aqueles que já são até graduados num certo ofício da igreja, sempre haverão de se comportar de forma corajosa diante das injustiças. Se você pensa assim, eu quero desfazer o seu pensamento apresentando também uma outra ilustração que nos deve levar a consideração a respeito dessa lição tão preciosa do livro de Provérbios. E ela está relacionada com o apóstolo Pedro. Se você lembra, ele foi assaltado pela covardia condenada aqui durante a execução do Senhor Jesus, mesmo que ele tenha sido
avisado antecipadamente pelo mestre que ele iria ser apertado e que ele iria negar o próprio Salvador 3 vezes, até que o galo cantasse depois daquela madrugada pavorosa. O apóstolo Pedro, portanto, falhou em ser solidário, não apenas em relação a um irmão caríssimo que porventura estivesse sendo injustiçado, mas ele falhou em ser corajoso ao identificar-se com o mestre que estava sendo barbaramente condenado e injustiçado naquela operação que nada mais foi do que a consumação do grande plano da redenção. Mas olha que coisa interessante, essa covardia que é condenada aqui, ela encabeça a lista daqueles pecados que levarão os homens para a experiência na segunda morte. Lembra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8, quando João diz, quanto aos covardes, é assim que ele começa o versículo 8 do capítulo 21. E talvez você se pergunte, mas o que quer dizer esses covardes? Quem são esses covardes? Esses covardes são aqueles que estavam negando a fé diante da pressão terrível imposta pelo imperador Domiciano. Foi na época dele que o Apocalipse foi escrito, e o Apocalipse foi escrito para encorajar os servos de Cristo diante daquela terrível opressão, perseguição que estava se dando contra a fé cristã naquele contexto do Império Romano. E o apóstolo João, portanto, diz que uma das características distintivas da fé que caracteriza os servos de Deus é a sua coragem diante de todas as injustiças que são praticadas nesse mundo. Se há uma coisa que distingue de forma honrosa a fé protestante, e particularmente eu me sinto extremamente orgulhoso disso, no bom sentido, é a coragem que os servos de Deus demonstraram ao longo da história diante de injustiças e opressões que frequentemente ocorrem no mundo. Se Lutero falhasse aqui, nessa virtude, nós não teríamos a reforma protestante do século XVI. Foi quando ele compareceu diante da dieta de Worms e, com uma coragem dada pelo Espírito Santo, desafiou todos os poderes civis e eclesiásticos da época, dizendo que ele iria se retratar se ele estivesse errado nas suas defesas, tanto morais quanto espirituais. Se Calvino falhasse nessa virtude aqui, não fosse corajoso, nós não teríamos a reforma que aconteceu em Genebra, porque ele lidou também com muita oposição naqueles dias. Se nós tivéssemos John Knox falhando nessa virtude que é apresentada aqui, nós não teríamos a igreja presbiteriana nascendo no mundo. E ele estava lidando nada menos do que contra a chamada Maria, rainha da Escócia, a sanguinária. E ele trovejou poderosamente contra aquela monarca que era mestre não apenas em perseguir aqueles que professavam o protestantismo, mas era inimiga da justiça e daquilo que Deus recomenda na sua santa palavra. Bastam esses exemplos dessa coragem digna que nos convém imitar. Mas o ditado
se encerra com uma advertência contundente, através de 3 perguntas de retórica que aparecem aí no versículo 12, cuja lição a gente pode sintetizar da seguinte maneira: até a omissão velada será cobrada pelo Altíssimo, quanto mais a covardia declarada diante das injustiças deste mundo. A segunda lição é uma lição relacionada com o pecado que nós devemos evitar. Um dos mais odiosos pecados contra o próximo parece ser a vingança. Se a Bíblia nos exige solidariedade para com aqueles que estão sendo objeto da injustiça, a Bíblia também nos recomenda que nós devamos guardar o nosso coração de alimentar sentimentos sórdidos em relação àqueles que talvez se coloquem gratuitamente como nossos adversários. 2 ditados aparecem aqui ensinando isso. O 24º, que você tem no verso 17 e 18, e o 28º, que você tem do verso 27 até o verso 29. No ditado 24º, que é o primeiro caso, a vingança se mostra como uma atitude passiva, aquele prazer sórdido que muitas vezes é alimentado quando se tem notícia de algum infortúnio que se abateu por algum desafeto. Os maiores santos não estão sujeitos a experimentar, ou não estão isentos de experimentar, esse tipo de alegria ímpia ao ver um adversário seu tropeçando ou caindo. E nas Escrituras nós temos um exemplo belíssimo de alguém que guardou o seu coração de alimentar esse sentimento sórdido de vingança, que não deve ser desejado por nós com o tropeço ou com a queda daqueles que são nossos adversários. Davi chorou quando soube da morte de Saul. Você tem isso lá no 2º livro de Samuel, no capítulo 1, verso 17. E a gente deve prestar atenção para isso, porque esse é um sentimento que naturalmente brota no nosso coração quando nós ouvimos notícias a respeito do tropeço ou da queda de alguém que não precisa ser nosso adversário, mas é lamentável, e a gente precisa enfatizar isso, de alguém que pensa diferente de nós. Já imaginou que tragédia nós nos alegrarmos com o tropeço ou com a queda de alguém que apenas pensa diferente de nós? Que tragédia, né? Que coisa terrível. E há uma conjunção no verso 18, que é traduzida com a expressão para quê, que merece ser considerada, para que a gente guarde cada vez mais no nosso coração de experimentar esse tipo de sentimento. Olha o que diz o verso 18. Se o tropeço ou a queda do seu desafeto é a disciplina de Deus sobre ele, cuidado para você não se alegrar, porque esse expediente pode cessar e voltar-se contra você, que se alegrou com aquilo que não deveria ser o objeto da sua satisfação. Essa é uma advertência contundente e que deve ser levada em consideração por nós com muita seriedade. E mais uma vez eu quero oferecer para você um exemplo
contundente das Escrituras para nos estimular a evitar esse tipo de sentimento. É o exemplo envolvendo Edom, que se alegrou quando soube, presenciou, assistiu aquele espetáculo horroroso da destruição de Jerusalém pelos babilônicos no ano 586 a.C., na destruição de Jerusalém e o povo sendo levado para o cativeiro na Babilônia. O texto bíblico diz que os adversários de Israel, os edomitas, soltaram pistolas, deram festas, se alegraram, se regozijaram com a destruição de Jerusalém. Mal eles estavam sabendo que Deus iria cumprir de forma implacável aquilo que ele antecipa aqui nesse ditado inspirado. O profeta Obadias vai antecipar que Edom vai ser exemplarmente punido por ter se alegrado com a ruína de Jerusalém. Israel se voltou de forma implacável contra aqueles pecadores que alimentaram esses sentimentos sórdidos. No segundo caso, que você tem aí, no 28º ditado, que vai do verso 27 até o verso 29, novamente aparece o assunto da vingança, mas desta feita, ela se processa através de uma forma ativa, que é descrita aqui como a retaliação direta. Essa retaliação pode se dar através do testemunho falsamente sustentado contra alguém que não é do seu agrado, não tem a sua simpatia, ou essa retaliação pode se dar de uma forma muito sutil, quando a pessoa com quem você não tem um bom relacionamento ou que não goza da sua simpatia, você, por um sentimento de vingança, a induz ao erro para que ela tenha um retumbante fracasso num determinado projeto que tenta empreender. É como se a sua vingança fosse daquele tipo: a pessoa lhe pedisse um conselho e porque você pensa diferente dela, ou porque ela é alguém que se coloca no seu caminho, você, de uma forma maquiada, sutil, insidiosa, né, falsamente com o desejo de ajudar, diz para a pessoa ir, e na verdade, no fundo, você está empurrando aquela pessoa com quem você não se dá bem para o próprio precipício e para o próprio buraco. Essa é uma maneira muito sofisticada de se vingar daqueles que nós classificamos como nossos adversários. O pastor Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito interessante, faz um comentário que merece ser lido aqui. A retaliação, conforme o texto sagrado nos ensina aqui, é uma postura mesquinha e desastrosa, pois, longe de estancar a dor que açoita a alma de quem foi injustiçado, abre mais ainda a ferida, ao invés de fechá-la. Mesmo que a sua vingança seja praticada de forma sofisticada, como empurrar a pessoa para o precipício, isso não vai curar a sua ferida, não vai fechar o ferimento, talvez provocado por alguma coisa que a pessoa tenha feito contra você. Então, na verdade, esse é um expediente completamente desaconselhável pela palavra de Deus, e nós devemos
portanto, assimilar o ensino. A exortação final enfatiza que a vingança carnal coloca o homem indevidamente na posição de Deus. E nós não somos incentivados pelas Escrituras para fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso é absolutamente impróprio para quem quer que seja, mesmo que seja o ímpio. Isso não está dentro da sua competência, muito mais dentro da competência daqueles que são servos de Deus. E é interessante notar que no próximo capítulo, no capítulo 25 de Provérbios, e eu vou logo aqui antecipar, o autor sagrado aponta para uma outra direção desafiadora, é verdade, mas é a direção que verdadeiramente honra a Deus, que a gente pode designar como sendo o caminho da antivingança. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se tiver sede, dá de beber, porque assim você estará amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. Como é difícil fazer isso. Mas mesmo que seja um ideal tão elevado, nós devemos nos esforçar para tentar alcançá-lo e vivenciá-lo na nossa conduta prática, no nosso testemunho cristão. É um ensinamento tão desafiador e, do ponto de vista prático, tão útil, que esse ensinamento que você tem da antivingança vai ser replicado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando ele alista uma série de virtudes que deveriam ser perseguidas por aqueles que professam a fé cristã. Lá no capítulo 12, no verso 19. E para encerrar, ilustrando o quanto esse ensino da antivingança, ele é sagrado, ele tem um alto grau de espiritualidade envolvido, é a lembrança de que no Sermão do Monte, a antivingança é apresentada como uma das mais vigorosas expressões do cristianismo verdadeiro. Você tem no capítulo 5 de Mateus, do verso 38 até o verso de número 42, o Senhor Jesus apontando para isso que é ensinado aqui como um ideal que nós devemos perseguir na nossa vida. Não nos vingar contra aqueles que são nossos adversários, né? Esse é um pecado odioso aos olhos de Deus. Portanto, imitemos a virtude da solidariedade, da coragem para com aqueles que estão sendo injustiçados. E ao mesmo tempo possamos guardar o nosso coração da vingança, que é um sentimento indigno da fé cristã e não combina com aquilo que nós professamos. Deus, portanto, abençoe você, lhe dando capacidade espiritual para agir de forma virtuosa e também para que você seja guardado daqueles pecados que desagradam a Deus e que estão impregnados na nossa natureza corrompida. Deus abençoe você. Você já ligou para algum irmão da igreja essa semana? Ligou para alguma família para perguntar como ela está? Eu gostaria mais uma vez de incentivar você a fazer contato com aqueles irmãos da igreja e principalmente para com aqueles irmãos com quem você não tem tanta relação, que parecem mais distantes do seu círculo de amizade. Essa é uma demonstração muito simples, muito objetiva, muito prática, para mostrar o quanto nós nos importamos com aqueles que fazem parte da mesma comunidade da fé que nós.
Eu gostaria também de incentivar você a acessar os nossos canais que estão sendo alimentados nessa época de distanciamento social para a nossa edificação. Vou pedir para você acessar o nosso canal no YouTube e acessando, não apenas você que é inscrito, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, deixe lá o seu ok, o seu joinha, o seu like, para incentivar os irmãos da mídia que estão de forma tão dedicada, se consagrando a alimentar esses canais para a nossa edificação. Essa é uma maneira também muito simples da gente demonstrar o nosso apreço por aqueles que trabalham para o nosso bem-estar espiritual nesses dias de distanciamento. Vou pedir também para que você acesse o nosso Instagram e também acesse o nosso Facebook, né, a página da igreja. E se você tem também essa ferramenta, participe e acesse também o nosso blog, o blog da igreja, que está sendo alimentado também com algumas postagens para a nossa edificação. Quero desejar para você um excelente domingo e que você possa ter um bom almoço e que seja uma comida com caldo e você possa saborear maravilhosamente na companhia da sua família e descansar e à noite experimentar também na comunhão com os santos, ainda que à distância, um momento de devoção, de edificação pessoal e familiar, para que o nosso coração esteja fortemente ligado com as coisas do alto e não com as coisas deste mundo. É bem verdade que as dificuldades do tempo presente nos trazem apreensões, precisamos ser responsáveis, não devemos tentar a Deus nos expondo desnecessariamente, mas o nosso cuidado primordial deve ser com a nossa alma, para que nós não sejamos contaminados por aquilo que pode nos prejudicar, muitas vezes de uma forma que nós não percebemos bem, né? E indiretamente possamos prejudicar na nossa vida espiritual, nas nossas percepções espirituais a respeito das circunstâncias. E aqui vai o meu conselho: você precisa exercitar a sua sabedoria para interpretar as coisas que acontecem neste mundo, as circunstâncias do mundo presente, e essa foi a tarefa de todos os servos de Deus ao longo da história, com os pilares da teologia bíblica. Se você não utilizar os princípios de validade permanente que você tem na teologia bíblica, você vai errar nas suas interpretações relacionadas com tudo aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Recomendo para você que é da UPH, e se você ainda não recebeu, eu posso passar para o seu WhatsApp aquelas duas obras maravilhosas que eu postei já faz algum tempo. Uma sobre a pandemia, é o título, do Bispo Riley. Recomendo que você leia. E também o texto precioso de Martyn Lloyd-Jones, escrito em 1964, Uma Nação sob a Ira de Deus, onde ele nos mostra o panorama do mundo, mergulhado na imoralidade, mergulhado na falsa religiosidade e mergulhado também na profunda desigualdade social. E ele brada como
um servo de Deus, um dos mais notáveis pregadores do século XX, em plena capela de Westminster, pregando sermões maravilhosos, nos dando ferramentas importantíssimas que nós deveríamos usar na interpretação daquilo que está acontecendo nos dias atuais. Eu, portanto, recomendaria para que você lesse com avidez esses dois textos para lhe ajudar a enxergar da perspectiva bíblica aquilo que repetidas vezes Deus permite que aconteça no mundo. E eu já mencionei isso, que nada mais são do que as beliscadas de Deus, tentando chamar a atenção daqueles que se comportam diante da mensagem do Evangelho como surdos espirituais. Se não ouvem aquilo que é falado, vão ser levados a considerar com as beliscadas que Deus prometeu dar para aqueles que se mostrarem surdos diante dos seus solenes apelos. Que Deus, portanto, nos abençoe e aplique aos nossos corações essas preciosíssimas verdades. Amém.